Hey guys, how are you doing? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Passando esses momentos com tranquilidade, com calma e paciência. Tudo isso vai passar. Então vamos lá, nossa quinzena de 1º de junho a 12 de junho, nós vamos trabalhar algumas habilidades de leitura, de busca de informação no texto, tá bom? A gente precisa tirar um pouco da cabeça essa história de que para ler inglês eu preciso traduzir todas as palavras em inglês. Não é verdade. Você consegue compreender o texto com alguns recursos sem precisar traduzir palavra por palavra. Então você não precisa fazer o uso do Google Tradutor para poder fazer essas atividades, ok? Você vai seguir algumas dicas que eu vou dar para você. Primeira dica, não tenha pressa. Né? Nenhum tipo de leitura pode ser feita com pressa, muito menos em inglês. Então faça com calma, no dia que você for fazer atividade de inglês, escolha só atividade de inglês para fazer nesse dia. Se for preciso ler 2, 3, 4 vezes, não tem problema, faça essas 4, 5 leituras. O tanto que for necessário para que você consiga compreender o máximo possível da leitura, tá bom? Dentro dessas leituras, você tem algumas palavras que são as suas palavras que podem ajudar você, são recursos que te ajudam a compreender ou a se guiar dentro do texto, a tentar entender o sentido de frase. São palavras chamadas cognatos. Essas palavras, elas se parecem com o português, né? Apesar de estar em inglês. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra use. Eu olho e vejo use. Né? Use, ok? Então, são palavras que se parecem com o português, mas estão escritas com o inglês. E elas ajudam você a entender o sentido da frase, a entender o assunto do texto, tá bom? Então, esse é um dos recursos, prestar atenção nessas palavras que se parecem com o português. Segunda dica, analise bem as imagens. Faça uma relação da imagem com o texto. Elas são muito boas para ajudar você a entender o assunto do texto, o sentido do texto, tá bom? As imagens são um recurso muito interessante. Então você não pode ignorá-las. É importante você olhar e relacionar com o que está escrito, tá bom? Terceiro, faça perguntas sobre o texto para você mesmo. Converse com o texto, mesmo que você esteja sozinho, não tem problema, tá? Ninguém vai achar que você é louco. Faça essa interação com o texto, né? Que tipo de texto é esse? É uma receita? É uma bula? É um texto de política? É um texto informativo? É um artigo de opinião? Então você vai começar a perguntar para você mesmo que tipo de texto é esse? Qual é a finalidade dele? Ele quer me entreter? Ele quer me instruir? Ele quer formar uma opinião sobre alguma coisa? Ele quer me divertir? Procure palavras que são palavras-chave importantes dentro do texto, tá bom? Tudo isso são dicas que você vai utilizar nas atividades para tentar compreender o texto sem precisar traduzir ele, tá? Levante hipóteses de leitura, tá? O que será que esse texto vai dizer para mim? Ele vai falar sobre política. É um texto que vai falar sobre esportes, vai falar sobre culinária, vai falar sobre videogame. Então, tente buscar o que o texto vai falar. Comece a criar hipóteses de leitura. Não importa se você levantou uma hipótese errada sobre o texto. Aqui, o interessante não é só acertar. Né? O interessante é você interagir com esse texto e começar a ter algumas ideias sobre o que ele vai trazer para você. Bom, eu deixei embaixo aí um link para quem tem acesso ao YouTube de uma aula sobre técnicas de leitura e interpretação de texto em inglês. É uma aula rápida, acho que ela tem 10 minutinhos, e é muito importante e muito interessante para complementar o seu conhecimento. Então, se você quiser acessar, você pode colocar o link lá no YouTube ou escrever o nome, tá? Técnicas de leitura para interpretação de texto em inglês. Brasil Escola. Você escreve tudo isso lá no YouTube e vai aparecer a aula, ok? Se você tiver a oportunidade de assistir, vale muito a pena. Você vai se aprofundar mais nessas questões de leitura em inglês. So, let's go. Vamos começar, né? Vamos começar nossas atividades de leitura. Primeira atividade. Observe a comic strip abaixo e depois responda em português. Comic strip é o nome que se dá a esse texto que está aqui. Né? A gente conhece como charge, tirinha, quadrinho, ok? Em inglês se chama comic strip. Nesse caso aqui, ele só tem um quadrinho, tá? É uma charge que tem um quadrinho só. Lembra da dica? Né?
não faça com pressa, observe as imagens. Então vamos dar uma analisada nas imagens que traz esse quadrinho. Eu tenho duas personagens, uma pessoa, uma menina e um gato. Vamos analisar o local onde eles estão inseridos. Tem uma mesa, uma cadeira, provavelmente um escritório ou uma sala, né? E olha a feição, olha o rosto da moça e olha o rosto do gato. O gato está dizendo assim, ó, So, you use the dog's name as your password. Veja que ele faz uma pergunta, né? E olha a posição do gato, ele está exatamente em cima do teclado da moça. Pensando nisso aí, vamos tentar responder a pergunta A, é para responder em português. Quais sentimentos você acredita que o gato tem e quais os sentimentos que a garota tem? Explique aqui, ó. Se você achar que esse espaço está pequeno, você pode usar o espaço aqui que está do lado, tá? Você pode colocar a letra A aqui e responder aqui. Letra B e respondendo, não tem problema. Letra B. Qual poderia ser o motivo do gato estar parado exatamente em cima do computador? Por que será? Ok? Responde em português mesmo. Letra C. Observe a expressão que o gato usa, dog's name. Bem aqui, ó. You use the dog's name as your password, dog's name. Essa expressão, ela dá um sentido de posse. O nome do cachorro, dog's name, ok? Em inglês, a gente faz o uso desse apóstrofo S para falar sobre a posse, né? O nome do cachorro. A gente chama de caso genitivo. Por exemplo, se eu fosse falar o computador da moça, the girl's computer, ok? Então a gente acaba invertendo um pouco, vem primeiro o nome do possuidor e o que ele tem, ok? Como ficaria então essa mesma frase, só que como o gato sendo dono do nome, o nome do gato, em vez de o nome do cachorro, dog's name, como é que você acha que ficaria isso se eu fosse falar o nome do gato? Você vai colocar aqui em inglês para mim, tá bom? Número 2, ainda sobre esse texto, sobre esse quadrinho do gato e da moça. Você vai marcar verdadeiro ou falso, de acordo com as frases que estão aqui. Então, você leia as frases com cuidado, ok? E depois você analisa aqui no quadrinho e marque verdadeiro ou falso. Próximo exercício, a letra E. A palavra use, em inglês, e a palavra name... não, isso aqui é a continuação do verdadeiro ou falso, desculpa. São continuação para você marcar verdadeiro ou falso, tá? Exercício 2. Leia a tirinha do Jeremy. Esse rapazinho aqui, esse adolescente, o nome dele é Jeremy, é uma tirinha escrita nos Estados Unidos para adolescentes, tá? Então ela sempre traz um assunto relacionado à vida do adolescente, do jovem. E aqui essa tirinha está dividida em vários quadrinhos. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos. Mas é interessante que cada quadrinho tem apenas uma palavra. Veja bem, tá vendo? O último quadrinho é a conclusão. No primeiro quadrinho, o Jeremy diz consume. Veja que é uma palavra que parece com português. Consumir. Hold. Vendo? Ele mantém tudo dentro dele, dentro da boca. Regurgitate. É uma palavra também bem parecida com português. Regurgitar, pôr para fora. Repeat, outra palavra cognata, parece com português. Repetir. Então ele está falando de um processo. Consume, ele come o livro. Hold, ele segura aquilo que ele comeu. Regurgitate, ele põe para fora tudo aquilo que ele comeu. Tá vendo que ele vomita um monte de palavrinhas? Repeat, repetir o processo novamente. Bom, no final desse quadrinho, ele está conversando com uma moça. E ele diz o seguinte: What did you do today? E você, o que você fez hoje? E a moça dá um cutucão nele. Diz o seguinte: There are more positive ways to look at education, Jeremy. Veja que também tem muitas palavras bem parecidas com o português. Positive, positivo. Education, educação, né? Então vamos tentar compreender um pouco mais. Número 4. Sobre o que trata o quadrinho? Ele fala de comida, de educação ou de livros? Dá uma olhadinha no que o Jeremy fez, dá uma olhadinha no que a moça falou para ele e marca uma alternativa correta. Depois, a opinião do Jeremy sobre o assunto é negativa ou positiva?
que o Jeremy acha sobre esse assunto que você marcou aqui? Que é bom ou que é ruim? 6. Consume, hold, regurgitate and repeat são verbos de ação. Que ele faz quando está em que lugar? Né? O que ele faz? Onde ele consome, ele hold, ele regurgitate e repeat? É no restaurante, é na escola, é em casa. 7. Tem a seguinte frase: There are some positive ways to look at education. É uma afirmação que a garota faz sobre educação. Cite em português mesmo alguns pontos positivos relacionados a esse assunto da tirinha aí, tá bom? 8. Eu tenho um quadrinho aqui de um assunto bem popular, né? Todo mundo está vivendo muito sobre isso, que é o coronavírus. Repare que o quadrinho começa com uma pessoa assoando o nariz. Sniff, sniff. A outra fica escandalizada. Oh! E a outra já, what? Já fica, né? Já cria um caos, né? E aí alguém já grita, he might have the coronavirus. A histérica, sempre tem um histérico, um dramático, né? Oh my God, oh my God, oh my God. Wait, espera um pouco. What is that? O que é isso aí, esse tal de coronavirus, né? Bom, o quadrinho é uma crítica. Ele está criticando alguma coisa. O que ele está criticando, será? Ele está criticando a pessoa assoar o nariz? Ele está criticando o escândalo que a outra pessoa, a reação da outra pessoa sobre ele assoar o nariz? Ou ele está criticando a falta de informação, né? What is that? Mas o que é esse coronavírus aí que eu nem sei, né? Você vai tentar descobrir e responder em português aqui nessa linha. Letra B. Foi utilizada algumas onomatopeias. Sim, no inglês existe onomatopeias. Para quem não se lembra, lá da aula de português, onomatopeias são palavras, expressões que representam barulhos. Né? Aquele toque de bater na porta, o bam, quando alguma coisa cai. Né? Então, existe também em inglês onomatopeias. Eu gostaria que você encontrasse essas onomatopeias aqui no texto e escrevesse aqui. Okay? OMG é uma abreviação de uma expressão bem conhecida, né? Em português seria oh, meu Deus, né? Como é que seria isso em inglês? D. Uma das personagens demonstra não saber o que é o coronavírus. Qual seria a frase que essa personagem disse que expressa ela não saber, ela não ter conhecimento do coronavírus? Você vai escrever essa frase aqui embaixo. Pessoal, você consegue fazer com calma, tá bom? Não tenha medo. Muitas vezes a gente tem medo do texto, né? Em português e muito mais em inglês. Então não tenha medo do texto, faça com calma, faça com tranquilidade, use as dicas que eu te dei. Se for possível, assista a aula que está aqui no link, tá? Ela vai ajudar bastante. E se você tiver alguma dúvida, você pode falar lá com a coordenadora, que ela repassa para mim e eu tento explicar de novo, tá bom? You can do it. Você consegue fazer. Bye, bye!